Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o tema O Poder do Propósito. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus não faz absolutamente nada sem um propósito específico? Que todas as coisas que acontecem têm um propósito, até mesmo as coisas ruins, como nos diz a palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Deus não faz nada sem um propósito. E aquilo que está acontecendo hoje com a minha vida, com a sua vida, está acontecendo por um propósito de Deus. E nós também, para alcançarmos objetivos, metas que temos em nossa vida, nós precisamos ter propósito. A vida cristã, a nossa vida espiritual não pode ser uma coisa levada pelo vento. Uma hora estamos assim, outra hora estamos diferente, uma hora estamos mais para lá, outra hora estamos mais para cá. Assim não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos ter um propósito, e um propósito bem definido. Quem sabe o que está faltando para você mudar de vida, receber uma bênção que você busca, seja ela de ordem espiritual, física ou material, seja a falta de um propósito. Você já se perguntou certa vez, qual é o propósito que eu tenho com Deus? Qual é o propósito da minha vida com Deus? O que eu pretendo fazer para Deus? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo que ninguém nasce por nascer. Deus não cria as pessoas apenas por criar, para encher a terra. O mendigo que está dormindo agora lá embaixo de um viaduto, Deus não o criou para ser mendigo. Ele está lá porque ele ainda não conhece o propósito que o Criador tem com ele. Mas não é só um mendigo. Muitas pessoas estão vivendo a vida por viver, como um barco levado pelo vento, sem propósito algum. E eu quero te mostrar no estudo de hoje o poder do propósito. E o propósito muda vidas, sim, senhores. Para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e no versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Meus irmãos, eu acredito que muitos de vocês, principalmente aqueles que já estão há mais tempo na igreja, conhecem esta passagem. A passagem que nos conta a história do nascimento de Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o único homem no Antigo Testamento que exerceu um tríplice ministério. Ele foi sacerdote, juiz e profeta em Israel. O seu nome significa acrescentado por Deus, aquele a quem Deus acrescenta.
aquele que Deus deu, acrescentou. E a história inicial de Samuel nos traz grandes lições, meus irmãos. O texto completo, que eu não li aqui, porque, como eu disse, o propósito do canal são estudos pequenos, resumidos, sintetizados, mas eu vou explicar aqui de maneira resumida. O marido de Ana, Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Provavelmente casou com Ana primeiro. O texto diz que ele amava a Ana. Mas como Ana era estéril, então ele contrai o segundo matrimônio, coisa que era permitido naqueles dias para que a descendência fosse perpetuada, a linhagem, o sobrenome e também a herança tivesse alguém para ser passada. Então ele casa-se com a Penina. Isso cria uma situação muito difícil e desgastante naquela casa, principalmente para Ana, porque a Penina começou a gerar filhos e filhas, e irritava Ana. O texto diz que ela provocava, que ela irritava, ela desequilibrava Ana emocionalmente. E todos os anos Eucana pegava suas duas esposas, seus filhos, e iam a Siló, aonde estava o tabernáculo do Senhor, para oferecer sacrifício conforme o seu costume. Vejam que era uma família religiosa. Vejam que era uma família que frequentava a igreja dos seus dias, podemos dizer assim. Uma família que praticava os seus ritos religiosos. E Ana, todos os anos que ia a Siló, ela orava a Deus pedindo um filho. É interessante que por duas vezes no texto a Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Ou seja, a esterilidade de Ana não era uma questão puramente biológica, mas Deus, por um propósito, grave esta palavra, cerrou a madre de Ana, impediu-a de dar à luz a filhos. E cria-se então essa situação desgastante. Todos os anos vão a Siló, Ana orava, pedia, Senhor, dai-me um filho. Senhor, eu quero ser mãe. Voltavam para casa e as coisas continuavam da mesma maneira. E a pergunta é, por que Deus não ouvia Ana? Você já parou para se perguntar? Eu, como estudioso da palavra, como um exegeta, eu sempre analiso o contexto e procuro buscar as respostas, os ensinos, porque para isso temos este livro. Aqui está a instrução de Deus, a revelação do Senhor. Este livro é maravilhoso e ele nos mostra a mente de Deus. Você está passando hoje, meu querido, por uma situação complicada, difícil, que muitas vezes te leva a questionar, como eu já questionei em algumas situações da minha vida. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que essa enfermidade? Por que as portas para mim estão fechadas? Por que o Senhor ainda não me batizou com o Espírito Santo? Você já se perguntou? Eu sou teu servo, eu vou à igreja, eu tenho orado, eu tenho recebido aqui nos comentários pessoas dizendo, pastor, já jejuei, já orei para receber o batismo com o Espírito Santo, mas até agora nada. Você já se perguntou, minha irmã, por que a tua família toda está dispersa, não está na igreja? A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Deus impediu Ana de dar à luz, e não só isto, ela ia e pedia a Deus um filho, mas Deus mantinha-se em silêncio. Vocês sabiam que Deus fala no silêncio? Deus fala de muitas maneiras. A principal e a mais importante é o que se chama de testemunho interior, ou voz interior. É isso que diz a palavra de Deus em Romanos, quando ela diz assim, todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aonde está o Espírito Santo em nós? Dentro de nós. E ele testifica, ele fala ao nosso coração com a sua voz suave.
É o testemunho interior de Deus. É a voz interior do Senhor quando apresentamos a Ele circunstâncias e situações e aguardamos para ouvi-lo. Devo ir a este lugar ou não? Devo fazer este negócio ou não? Devo me casar com esta pessoa ou não? Então vem a voz interior. Essa é a principal, a mais importante maneira de Deus falar e aquela que não confunde ninguém. Mas Deus fala também através da palavra quando sabemos ouvir a voz de Deus na palavra. Porque não se engane que é só fechar a Bíblia e abrir a Bíblia em um texto e aonde abrir ali Deus falou. Nem sempre é assim, cuidado com isso. Porque você pode aleatoriamente cair no texto que vai te colocar a perder. Mas Deus fala também em profecias, em revelações, dom da palavra do conhecimento, tenho ensinado aqui. Deus fala através da natureza. Deus pode falar e já falou comigo usando alguém numa conversa informal. E algo que eu vinha orando a Deus há tempo, Deus, naquela conversa, Deus usou aquela pessoa e as coisas que ela me disse eram uma resposta de Deus para aquilo que eu buscava, porque Deus fala. A Bíblia diz, ele tem olhos em ver, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Deus tem te ouvido, irmão. Deus tem te ouvido, irmã. E você está questionando por que Deus não me fala. Deus está falando. Talvez a voz de Deus para você seja no momento o silêncio. Porque Deus fala no silêncio. Deus estava falando com Ana no silêncio. Se você lê o contexto, logo você começa a observar por que Deus cerrou a madre de Ana e por que Deus não respondeu a Ana os muitos anos que eles foram a Siló e voltavam, iam a Siló e voltavam. Não sabemos precisar quanto tempo, mas muitos anos eles foram e voltaram a Siló e cada vez que iam, Ana orava lá, pedia, clamava, e não só lá, com certeza em casa também. Mas havia um silêncio de Deus. Mas quando você lê o contexto, você vê que os sacerdotes da época, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que já estava velho, cego fisicamente, quase cego fisicamente, quase cego e cego espiritualmente, porque seus filhos Ofni e Finéias eram dois pastores desviados que estavam dormindo com as mulheres de Israel, que estavam pegando a parte do sacrifício que era do Senhor, estavam fazendo várias coisas erradas, cometendo vários pecados e Deus os queria extirpar. Porque aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Porém, Deus precisava de um novo sacerdote. E Deus, diferentemente de Satanás, ele não chega nas pessoas e toma o que ele quer, ainda que ele o possa fazer, porque ele é Deus e tudo o que temos foi ele que nos deu, começando pela vida. Mas ele não toma, porque Deus ele é educado. Deus é um cavalheiro, é o gentleman, como diz em inglês. Deus, ele gosta que a gente ofereça a ele as coisas, ofereça a nossa vida, ofereça o nosso dia, o nosso tempo, as nossas finanças, o nosso talento e até os nossos filhos. O meu filho, eu ofereci ele a Deus. Desde pequeno eu consagrei ele no ventre com as minhas mãos. Eu sempre disse, Senhor, é teu, é consagrado ao Senhor. Agora minha esposa está grávida de novo. Minha esposa está grávida, melhor dizendo. E está no começo da gestação, mas eu já estou consagrando o bebezinho e oferecendo a Deus. Deus, ele quer que a gente ofereça as coisas. Deus quer que a gente tenha propósito no que busca.
E a Ana, então, assim, vive essa situação pedindo sem respostas, e Deus aguardava a oração certa de Ana. Deus aguardava um propósito de Ana. Porque o texto que eu li mostra que num destes anos que eles vão a Siló, como tinham feito inúmeras vezes, agora Ana muda a sua oração. Ela não chega e apenas pede: Senhor, dai-me um filho, eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, eu quero amamentar. Ela faz um propósito com Deus. Aqui na Bíblia usa a expressão voto, é a mesma coisa, um voto, um propósito. O poder do propósito. Como eu digo para vocês, eu tenho orado a Deus por cada estudo que eu publico aqui, que eu posto aqui no meu canal no YouTube. E ontem à noite, deitado na minha cama, depois do meu período de oração noturna, já minha mente estava assim, são tantos assuntos que eu tenho para trazer, quero fazer um vídeo novo sobre batismo com o Espírito Santo, quero falar sobre oração, jejum, quero falar sobre a unção, quero dar continuidade sobre o derramar do Espírito, e há muitos outros vídeos numa lista para fazer. Mas ontem à noite eu pensava: Senhor, o que devo falar amanhã? Então Deus fala ao meu coração e diga para os meus filhos que eu requero deles um propósito. Que muitos ainda não receberam a mudança de vida que espero porque não tem propósito comigo. Eles apenas pedem para si, para seus propósitos pessoais, muitos para o seu ego. Apenas para dizer que têm, que obteram, que adquiriram, mas eles não têm propósito comigo e eu estou aguardando o propósito deles para ouvi-los. Vou dar um exemplo. Batismo com o Espírito Santo. Muita gente pede o batismo com o Espírito Santo. Mas vocês sabiam que o batismo com o Espírito Santo nos é dado, não é para falarmos em línguas apenas. O dom de línguas é a evidência inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. É um dom que ela recebe como evidência. Mas o propósito do batismo com o Espírito Santo é para que demos testemunho de Jesus Cristo ao mundo com poder. Foi Jesus quem disse isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E vocês serão as minhas testemunhas, vocês terão poder para dar testemunho de mim, para pregar sobre mim, para falar de mim, lá onde vocês trabalham, lá onde vocês estudam, aos que são pregadores na igreja, aos que evangelizam nos bairros. Talvez você não recebeu o batismo ainda porque você não fez um propósito com Deus, de fazer algo para Deus, porque Deus, como precisava de um sacerdote naqueles dias, Deus está buscando pessoas que queiram ser testemunhas vivas dele na terra. Pessoas que se entreguem a Deus e digam: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua obra. Eu vou renunciar a isto, eu vou renunciar àquilo, eu vou renunciar àquilo outro, eu quero te servir agora. Faz anos que eu prometo a ti te servir, mas os anos estão passando e eu não cumpri a minha promessa. E Deus está falando com você hoje. Pessoas que oram para Deus abençoar materialmente, financeiramente. Mas qual é o teu propósito com esta bênção financeira, com esta prosperidade, com este crescimento? Vocês sabiam que Deus é o dono de tudo? Vocês sabiam que a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata? E eu tenho sido testemunha de Deus que quando Ele quer abrir as portas para alguém prosperar, alguém Ele prospera e a pessoa vai longe. Mas tem que haver propósitos.
Deus não nos acumula de bens para o nosso ego, para o nosso bel prazer, para que a gente diga eu tenho, para que a gente ostente nas nossas redes sociais, nossos carros novos que trocamos todo ano, até 2 vezes ao ano, nossas viagens nacionais e internacionais. Isso não é o propósito de Deus. Esse é o nosso, é o de vocês. Deus tem prazer em prosperar e abençoar aquele que tem propósito de investir no seu reino, de abençoar a sua obra, de fazer com que o seu evangelho avance e alcance pessoas ainda não alcançadas. Não é pecado nem problema trocar de carro, pode ser até 10 vezes no ano. Não é problema que você dê 3 voltas ao mundo viajando, para Deus não é problema. Mas é um problema se você não lembra da obra de Deus, meu querido. E eu estou falando para pessoas aqui que você já fez promessa para Deus no passado e não cumpriu, você estava indo bem, Deus estava te abençoando, mas porque você não cumpriu a promessa, tudo voltou a estaca zero, e Deus está me usando essa manhã para falar com você. Deus não nos dá dons espirituais para que a gente demonstre, se exiba para as pessoas, que fala línguas estranhas, que tem o dom da profecia, que ora pelos enfermos e eles são curados. Deus não faz isso. Deus não faz nada sem um propósito. E eu quero crer que nessa manhã eu estou me dirigindo a pessoas que a sua vida está travada no âmbito espiritual, no âmbito familiar, no âmbito financeiro e material, porque falta um propósito da sua parte. Porque você não tem tido propósito com Deus. Você não tem dito a Deus, me abençoe porque eu farei isto. Me batize com teu Espírito Santo e eu vou pregar a tua palavra. Salve a minha família e eu vou fazer a tua obra. Me prospere, me abençoe financeiramente e eu vou investir no teu reino. Eu vou sustentar 1, 2, 3, 4, 5, 10 missionários. Qual é o teu propósito, irmão? Qual é o teu propósito, irmã? Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, aqui em Santa Catarina. Por ética, vou omitir o nome. A história dessa empresa é muito interessante, porque a história começa, o dono desta empresa era uma pessoa comum da igreja, vivia lutando com as suas dificuldades financeiras, e um dia Deus fala ao coração dele, para que ele desse um caravã velho que ele tinha para a obra missionária. Era um caravã, aqueles Opala Caravan, um Chevrolet. Já era um carro fora de linha naquela época, isso fazem muitos anos, por volta de 30 anos atrás. E ele questionou, mas senhor, meu carro não é tudo aquilo. Tem irmãos na igreja que têm caminhonetes de luxo, carros novos, por que eu dar o meu caravã? Que é tudo que eu tenho, um caravã velho, um carro usado. Deus disse, porque eu quero te abençoar. E ele deu aquele caravã velho para a igreja, para a obra missionária. Foi vendido e revertido em ajuda para alguém no campo missionário. Pouco tempo depois, Deus permitiu ele conhecer um cientista, Dr. Ormando Orsato, que estava desenvolvendo um aparelho magnético que magnetizava a água e isso trazia vários benefícios para a saúde. Então, o testemunho é longo, eu vou resumir. Ele conhece esse cientista, começam a conversar, ele não tinha recursos, mas Deus preparou e eles começam uma empresa numa casinha de meia água, a fabricar quase artesanalmente garrafas que magnetizavam água. E Deus começou a abrir as portas para este homem. E daquela meia água que começou a empresa, com 2, 3 funcionários, eles foram crescendo, crescendo. E na medida que ele criou uma certa estrutura, ele começa a investir no primeiro missionário. Ele assume um missionário, todos os meses ele começa a enviar uma ajuda missionária, uma oferta, um pagamento, o soldo do missionário.
As coisas vão indo, ele assume um segundo missionário, as coisas vão crescendo, ele assume um terceiro, e um quarto, e um quinto. E quando eu trabalhei nesta empresa, que já tinha alguns anos de fundação, ele sustentava 11 missionários no Brasil e alguns no exterior. Tinha uma empresa muito grande, numa propriedade que eles compraram o terreno, construíram. Ele tinha na época 2 Ômegas Diamond. O Ômega era o carro mais top, mais luxuoso, mais confortável no Brasil. Ele tinha 2 Diamond, que era a linha mais cara. Tinha um Vectra, do melhor modelo. Tinha vários ônibus e estava começando uma empresa de turismo que levava o mesmo nome da empresa que eu vou omitir aqui por ética. Tinha várias vans e prosperou muito. Eu trabalhei nesta empresa, irmãos. Esse homem saiu do zero com um caravã velho porque um dia ele fez um propósito. Ana, no texto que eu li, ia ano a Siló, fazia a mesma oração, repetia as mesmas palavras: Senhor, me dá um filho. Pedia para ela: me dá um filho, eu quero ser mãe, eu quero amamentar. Ela pedia para ela, mas houve um ano que ela foi e mudou a oração, ela lembrou-se de Deus. Ela esqueceu só do seu interesse pessoal e disse: se tu, Senhor, lembrares da tua serva e da tua serva não te esqueceres e me deres um filho homem, ao Senhor eu devolverei. E Deus precisava de um sacerdote, queridos. E agora Ana faz a oração certa que por anos ela não tinha feito, e quando ela diz: Senhor, eu me lembrei de ti, eu me lembrei da tua obra. Tinha lá Ofni e Finéias, 2 pastores desviados. Deus precisava de um homem de Deus, mas Deus não chega para você e toma o que você tem. Deus não chega para mim e me obriga a fazer o que eu não quero. Deus espera a gente chegar a Ele voluntariamente e dizer: este é o meu propósito. Se tu me abençoares, se tu me batizares, se tu salvar minha família, se tu me prosperar financeiramente, eu vou fazer isto aqui. Porque Deus está precisando de pessoas. Deus está precisando de pessoas que preguem a palavra. Deus está precisando de pessoas que se comprometam com Ele em orar pela sua obra, em interceder por aqueles que estão fazendo. Deus está precisando de pessoas dispostas a investir na obra, a abençoar, a sustentar missionários, a investir em projetos. Deus está precisando de pessoas que façam a diferença na terra. Deus está procurando pessoas que tenham propósitos com Ele. E a Bíblia diz que quando Ana fez aquela oração, Eli chegou a achar que ela estava embriagada, porque ela estava tão angustiada, tão aflita, tão desgastada daqueles anos que ela orava com o coração. Mexia os lábios, mas não se via som. Você pode ler esse texto depois, leia o capítulo 1, o capítulo 2 de 1 Samuel. Deus vai falar com você nesta palavra, como está falando agora. E ela volta para casa naquele dia, ela come, bebe, sai aquela angústia dela, porque ela fez um propósito. Por isso o tema deste estudo é o poder do propósito. O propósito tem poder, irmãos. Quem sabe o que está faltando para você, meu querido que está me ouvindo, para você, minha irmã, é um propósito com Deus. Qual é o teu propósito? Teu propósito de vida? Deus não te chamou para frequentar a igreja, para ir e voltar de um culto. Deus não te chamou para esquentar banco de igreja. Você não nasceu por nascer. Deus te chamou para um propósito na terra. Descubra-o. E o bebê nasce. Samuel, aquele que Deus acrescenta, Deus acrescentou. E ela espera desmamar, dizem os estudiosos,
ela ficou com ele até os 6 anos de idade, depois foi e entregou ele lá para o sacerdote Eli, e lá ele ficou, e ela ia de ano em ano e levava uma roupinha nova para ele. Agora imaginem vocês que não foi fácil para ela voltar para casa. Ela criou o menino, ela viu ele crescer, ele falar mamãe, ele sorrir para ela deu banho nele, amamentou ele, viu ele dar os primeiros passinhos, brincou com ele muitas vezes, mas ela vai e cumpre um propósito doloroso, difícil, mas era o propósito dela e volta para casa porque Deus honrou o propósito dela. Deus honra propósito. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, faça, que você vai ver. Talvez é isto que falta para você, para ver uma revolução na tua vida. Não importa se é material, não importa se é espiritual, não importa se é financeira, é você e Deus que sabe disso. Agora olha o que Deus faz por ela. Capítulo 2, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, pelo voto, pelo propósito. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana pedia a Deus um filho. Ela só queria ter o privilégio de dizer: eu sou mãe, eu fui mãe, eu gerei, e mostrar para sua concorrente, para Penina, que ela também era abençoada por Deus. Porque naquela cultura quem tinha muitos filhos era tida como abençoada, favorecida por Deus, e quem não tinha era como alguém rejeitada pelo Senhor. Essa era a cultura da época. Mas por causa do voto, do propósito que ela fez, Deus deu um filho para ela, que não foi um filho comum. 2 livros na Bíblia levam o seu nome, tornou-se um homem famoso. Hoje, 2024, eu estou aqui mencionando o nome do filho de Ana, Samuel. Porque se ela tivesse gerado filho desde o início, não tivesse sido estéril, Deus não tivesse fechado a madre dela, os filhos de Ana nunca seriam conhecidos em lugar nenhum e não seriam talvez ninguém. Mas Deus, por um propósito, cerra a madre dela, aguarda ela fazer o voto certo, o propósito certo, dá o filho que ela pedia. O filho se torna um homem célebre, famoso, sacerdote, juiz e profeta, exerceu 3 ministérios, o único no Antigo Testamento. Mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus deu mais 3 filhos homens para ela e 2 filhas. Ela pediu 1, mas Deus deu 5, 6 com Samuel. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que falta para você é propósito. Você tem que ter propósito. Qual é o seu propósito com Deus? Quantos anos você serve a Deus e até hoje não fez um propósito? Você só pede: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, abre a porta, Senhor, me batiza, Senhor, salve a minha família, mas e o seu propósito? Deus está falando esta manhã. Não importa se esse vídeo vai chegar tarde, à noite para você, eu estou gravando de manhã, em primeira mão. Saí da oração agora como sempre faço. Já orei por vocês. Pedi a palavra para vocês. E Deus está falando com muitas pessoas neste dia. Nós vamos orar agora, queridos. Deus falou com você. Você que tem pedido a Deus, fala comigo. Deus falou com você hoje. Você sabe que Deus falou com você.
Comente aqui nos comentários se esta palavra foi ao teu encontro, se Deus falou com você. Nós vamos orar agora, mas antes de orar eu quero pedir, por favor, por gentileza, curta, se você curtiu, se você curte esse conteúdo, se inscreva se você não é inscrito, acione os sinos das notificações. Se você sentir no coração voluntariamente de abençoar o canal e meu ministério, abrindo aqui a descrição tem uma chave Pix, foi disponibilizada ali a pedido dos próprios seguidores. Você pode mandar uma oferta para ajudar o meu ministério através dessa chave Pix. Seu nome vai para uma agenda de oração onde eu oro todos os dias pelas pessoas que também contribuem e ofertam no meu ministério. Como oro para que Deus abençoe os que oram por mim, como oro pelas pessoas que me pedem oração, e já orei esta manhã por quem me pede oração. Mas se Deus tocar no seu coração, se Deus falar com você, faça o que Deus falou, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Maravilhoso Deus, nosso Pai, eu tenho entregue o recado da Tua palavra neste dia. Eu sei, meu Deus, que hoje o Senhor falou com muitas pessoas, que esta palavra foi profética. Eu sei que há pessoas me ouvindo que há anos oram por alguma coisa. Alguns são por coisas espirituais, como o batismo no Espírito Santo. Pessoas pedindo para ter experiências contigo. Outros oram pela salvação dos familiares. Outros oram pelas suas vidas materiais, financeiras. Mas eu creio, meu Deus, lendo a Tua palavra, que Tu busca em nós propósitos. Porque o Senhor quer nos abençoar e tem muito a nos dar. Mas o Senhor não nos dá nada simplesmente por dar, para satisfazer nosso ego, nossos desejos pessoais. Mas o Senhor tem prazer em nos abençoar quando há propósito, que reverte em glórias ao Teu nome, que reverte em salvação de almas, Senhor. Meu Deus, eu oro para que esta pessoa faça um propósito, que ela entenda que quem sabe está faltando apenas um propósito firme da parte dela, para que haja mudança na sua vida. Pai, abençoe cada um dos meus seguidores, que esta palavra, Senhor, venha entrar no coração de cada um e seja uma semente plantada em boa terra, que venha produzir muitos frutos. Cura os enfermos, toque-os agora do alto da cabeça à planta dos pés. Renova, dá ânimo, força, graça para esta pessoa desanimada. Abençoe os trabalhadores, abençoe os empresários, abençoe os comerciantes, abençoe os que contribuem e ofertam com o meu ministério, abençoe os que oram por mim, Senhor, abençoe os que intercedem por este trabalho, abençoe a quem precisa, é o que eu te peço e desde já pela fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não sei se vocês perceberam, mas eu mudei o nome do meu canal. Muitas pessoas estavam tendo dificuldades de encontrar, então eu acabei colocando o meu nome. Agora não é mais Sabedoria que Vem do Alto, mas é Pastor Samir Mauro. Fica mais fácil para as pessoas acharem e localizarem o meu canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.